A paz do Senhor a todos, mais uma vez estou aqui e vou partilhar uma palavra que vai encorajar muitos mesmo, como nós cristãos precisamos, né? Devemos ter muita fé e depender mesmo pelo poder do nosso Deus Altíssimo. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade através do teu Espírito Santo, que não venha de mim, mas que venha através do teu Espírito Santo e que possa falar aos muitos corações e aumentar cada vez mais a nossa fé em ti, em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Zacarias, que é o capítulo 4, do verso 6 a 10, que diz assim: respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campinas, porque ele trará pedra angular com aclamações, graças a ela. Graças a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos do Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos já acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses alegarão vendo o prumo nas mãos do Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Então, pronto, agora vou explicar que é para vocês não ficarem confusos, porque nós sabemos que esse Zacarias que eu estou a falar aqui é do Velho Testamento, é um dos penúltimos profetas menores. Nós sabemos que havia também o Zacarias, que era o marido de Isabel, que teve o João Batista. Mas pronto, vou falar sobre esse Zacarias do Velho Testamento, que era um dos profetas menores que incentivou o povo à reconstrução reconstrução de Jerusalém, né? Após o auxílio. Então ele aqui está a incentivar o Zorobabel, né? Dizendo a ele que não é pela força nem pela violência, não pela violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está a incentivar Zorobabel, né? Que não é pela força humana, nem pelo poder político, não pela força humana, nem pela força física, mas através do poder divino de Deus. Porque Zacarias encoraja eles à reconstrução. Porque, e quem é o Zorobabel? Zorobabel é o líder dos judeus. Ele foi nomeado como governador dos judeus pelo rei da Pérsia de Ciro. E então ele é que supervisionou a reconstrução da Jerusalém. Mas ele sofria muitas oposições mesmo, para tentar impedir a reconstrução. Mas Zacarias profetizou daquilo que Deus tinha dito, disse assim dele, diz o Senhor, ele disse assim, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor, o Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E também diz assim no verso 7, quem és tu, o grande monte, diante de Zorobabel, torna-te-ás uma capina, porque ele trará pedra angular com exclamações graças a ela. Então o que é que ele quis dizer? Deus vai remover esses obstáculos que está a tentar impedir a reconstrução, porque Deus é com ele, vai ser com Zorobabel, nada vai impedir. E depois também diz, a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos nos enviou a vós. Então, ele ainda incentiva mais, encoraja mais que vai ser concluída essa obra, não vai ser desprezada, vai ser concluída porque Deus porque as mãos dele, porque Deus vai sustentar, vai ajudar Zorobabel lançado, até porque ele está, desculpa-me atrapalhar, que as mãos de Zorobabel diz assim, tem lançado ao cesto desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então, Zacarias ainda incentivou o povo e disse mesmo que vai ser concluída essa obra, vai ser concluída, porque Deus é com ele, Deus é com esse povo. Porque ele disse assim que, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então enviou o profeta incentivou a eles reconstruírem. E Zorobabel, ele é que supervisionou o povo para poder fazer e que Deus era com ele e que vai ser acabada essa obra, mesmo que houver obstáculo, porque Deus não é um homem para que minta, mas ele é aquele que cumpre aquilo que ele diz que vai fazer e vai ser. Então, depois diz assim, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão vendo
o prumo na mão do Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Então tudo aquilo vai ser cumprido. E o povo se alegrarão, eles se alegrarão com aquilo que Deus fez, que o Deus Altíssimo fez, que era com eles. Então é isso, assim também somos nós. Também na nossa vida, às vezes a gente quer fazer as coisas para as nossas próprias mãos. Essa palavra que eu estou a partilhar aqui também é uma chamada de atenção para todos nós, né? Que somos também cristãos, e muitas vezes a gente que vai querer fazer as coisas pelas nossas próprias forças, mas não vem através da nossa própria força, mas vem através pelo poder do Espírito de Deus. Porque quem faz a obra é Deus, mesmo que houve obstáculos, né, neste povo, né, como eu estou a falar, Zorobabel, né, que ele sofreu muitas oposições para reconstruir essa Jerusalém, né, porque Zorobabel, ele foi, pronto, aquele que liderou o povo judeu, né, para reconstruir Jerusalém. Como eu disse, ele foi nomeado como governador dos judeus, né, pelo rei Ciro, já após o asilo da Babilônia, o asilo da Babilônia. Então eles sofriam muitas oposições, os inimigos já sabem, muitas oposições para reconstruir Jerusalém, tudo que eles tinham perdido para reconstruir. Mas Deus era com ele, então Zacarias os encorajou, que não vai ser pela força nem pela violência, mas vai ser pelo poder divino de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele diz que vai concluir, vai ser concluído. E foi concluído. E depois, quando se concluir, os povos vão se alegrar com aquilo que Deus fez, vão se alegrar. E as pessoas vão ver que Deus era com eles. Que os alicerces, a força que vem dos Zacarias vem através de Deus, né? Que deu aquela força, porque Zacarias encorajou-os com essa palavra que Deus deu, enviou para ele, para dizer para os povos, ou para Zorobabel, para não ficar assim, porque Deus é com ele, aquilo vai ser cumprido, isso ainda deu mais força. Então, assim somos nós também devemos entregar às vezes tudo na mão. Às vezes há coisas que a gente não pode fazer, que só Deus pode fazer, então nós devemos entregar na mão de Deus, porque Ele é aquilo que Ele tem, aquele propósito que Ele tem, Ele vai cumprir aquilo que é da vontade dEle. Então às vezes há coisas que a gente tem que entregar na mão de Deus, há coisas que nós não devemos fazer pela nossa própria força, mas através do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero deixar aqui, é uma palavra pequena, que não é pela força nem pela violência, é pelo poder divino de Deus, o poder divino de Deus. E ele é através do Espírito Santo, não é Deus que convence, é o Espírito Santo que convence as pessoas dos seus pecados, o Espírito de Deus convence as pessoas dos seus pecados. Não somos nós que vamos fazer com que as pessoas se convertam, mas é o Espírito Santo que age, o Espírito Santo de Deus que age nas pessoas, que convence ela dos pecados. É através, não é, por exemplo, alguma injustiça que a gente passa por alguém, alguma situação ou alguma acusação, alguma injustiça, mas não é, a gente não vai fazer justiça pela nossa própria mão, nós não vamos fazer vingança, não, a gente vai pôr na mão de Deus, não é pela nossa própria força, não é pelas nossas más ações, mas pelo poder de Deus, que Ele é que é o nosso advogado. Estou a dar um exemplo, né? Há alguma coisa que a gente não consegue resolver, que há coisas que a gente pode, mas há coisas que só Deus mesmo, a gente tem que entregar na mão de Deus. Ele é que age, se é de acordo da vontade dele, Ele é que age, é pelo poder do Espírito de Deus, não pela força, nem pela violência, nem pela força humana, nem pela força física. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa vos ter encorajado, que deixa Deus agir. Ele só nos capacita, Ele é que nos capacita, assim como capacitou o povo para reconstruir Jerusalém, né? Porque através de Zacarias, que veio trazer essa palavra para encorajar, que os encorajou e para eles conseguirem fazer. E é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa vos ter fortalecido. Fica na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe a todos.